Sabe qual é o maior problema econômico do mundo moderno? O individualismo. E o pior é que estão usando o individualismo como resposta ao próprio individualismo. É a doença se oferecendo como remédio. Porque olha o que aconteceu. Cada pessoa agora precisa de uma casa individual. Antes não era assim. O terreno era compartilhado, a família extensa diluía os custos, o avô morava junto, o filho não começava do zero porque não estava sozinho. Existia continuidade, existia base. Quando você destrói essa estrutura, cada indivíduo passa a competir pelo mesmo metro quadrado que antes era dividido entre gerações. E aí vem a ilusão, o preço subiu porque o terreno é limitado. Não, subiu porque a sociedade foi atomizada e cada átomo agora precisa de tudo sozinho. E aí você acha que melhorou de vida porque tem TV barata, porque pode viajar de avião, mas isso é parte do mesmo processo. Você ganhou acesso a bens de consumo e perdeu o patrimônio real. Casa, terra, autonomia, você trocou o que dura pelo que entretém. E isso não começou ontem. Lá atrás, a Revolução Francesa colocou o indivíduo no centro de tudo e destruiu as estruturas intermediárias que existiam entre o homem e o Estado. Guildas, corporações, comunidades orgânicas, tudo foi sendo desmontado. O que sobrou foi o indivíduo isolado de um lado e o Estado gigante do outro. Nada no meio. A família, a paróquia, a comunidade local, tudo isso foi sendo enfraquecido como estrutura de poder real. Depois veio a Revolução Industrial. As famílias foram arrancadas do campo e jogadas nas cidades como mão de obra intercambiável. O pai deixou de trabalhar com o filho, o avô deixou de transmitir o ofício. A família deixou de ser uma unidade produtiva integrada e virou um grupo de indivíduos que se encontram à noite depois do turno. E aqui entra um ponto que quase ninguém fala. Enquanto um homem sustentava uma família inteira com um salário, esse salário precisava ser suficiente para isso. Era uma pressão real sobre o mercado. Quando a mulher foi inserida em massa no mercado de trabalho, o que parecia liberdade teve um efeito matemático direto. A oferta de mão de obra dobrou. E quando a oferta dobra, o preço cai. O salário que sustentava uma família passou a sustentar metade. O mercado simplesmente se ajustou. 2 salários viraram um novo normal, porque também haviam mais consumidores. O resultado é simples. Hoje você precisa de 2 rendas para ter o que uma geração atrás conquistava com uma. E para sustentar esse sistema, criaram mecanismos como bancos centrais emitindo moeda sem lastro real, financiando governos, gerando dívida constante. O resultado, séculos depois, é o que todo mundo já sente: moeda que perde valor, juros que corroem o poder de compra e uma dívida que já nasce no CPF de quem nem nasceu ainda. Depois da Segunda Guerra Mundial, isso se consolidou no mundo inteiro. O consumismo virou ideologia. Você deixou de ser membro de uma comunidade com vínculos e obrigações e passou a ser consumidor. E consumidor satisfeito não questiona, não se organiza em família, não transmite valores, só consome. Então entende isso. O problema econômico e o problema familiar não são 2 problemas, é o mesmo problema visto de ângulos diferentes. Porque quando a família para de cuidar dos seus, alguém precisa cuidar. E esse alguém é o Estado. Só que o Estado cobra imposto, cria burocracia, imprime moeda e nunca ama ninguém. E aí vem a pergunta que quase ninguém faz: o que originou tudo isso? O que convenceu uma civilização inteira de que o indivíduo vale mais que a família, que liberdade virou sinônimo de isolamento, que filho virou custo e não continuidade? Não foi a inflação que criou o individualismo, foi o individualismo que criou o cenário para tudo isso acontecer. E agora tem uma geração percebendo isso quase intuitivamente. Gente chegando sozinha a uma conclusão muito antiga, de que a base é a família, de que a comunidade é o suporte real e de que transmitir valores entre gerações é o projeto mais importante que existe. Não porque alguém mandou, mas porque quando você tira o que é artificial, é isso que sobra. E não é coincidência que a única instituição que sempre colocou a família como algo sagrado, que estruturava a vida ao redor de algo permanente, que resistiu a todas essas transformações, tenha sido sistematicamente atacada ao longo dos séculos. O catolicismo histórico, não o de aparência, o de sempre, aquele que dizia que pai tem obrigação com o filho e filho tem obrigação com o pai, que a comunidade cuida dos seus, que a mãe no lar não era opressão, era eixo, que havia algo maior que você pelo qual vale a pena se comprometer, porque no fim nenhuma civilização durou por causa de governo, sistema financeiro ou plataforma. Civilizações duram porque famílias, geração após geração, decidiram que o que receberam valia a pena ser transmitido. E toda civilização que abriu mão disso desapareceu, sem guerra, sem invasão, só com o tempo e com a ausência de filhos. Então talvez a maior resposta que essa geração possa dar não seja protesto, nem voto. Talvez seja muito mais simples e muito mais difícil: construir família, cuidar dos seus e se recusar a abrir mão do que é fundamental. Sempre foi assim e continua sendo. E se nada mudar, tudo isso só vai piorar, mais caro, mais solitário, mais vazio, porque o indivíduo sozinho sempre vai ser fraco diante de um sistema inteiro. Não, no fim, a solução sempre foi a mesma: família, viver por algo maior que você. Nunca o isolamento, nunca recusar viver como se fosse só mais um, sozinho no mundo.